Fala galera, Guido aqui e hoje eu vou trazer uma dica bem bacana para você que gosta de produtividade ao desenvolver os seus códigos utilizando o VS Code. Estou falando de criar os seus próprios snippets para que possa te auxiliar na criação de estruturas de código desenvolvendo os seus projetos, beleza? Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal e já deixa o like nesse vídeo também para fortalecer a comunidade, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro código. Eu vou abrir aqui o do VS Code. Eu não sei se você já utiliza esse recurso, né? Mas eu vou criar um arquivo aqui chamado teste.js de um arquivo JavaScript, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar, por exemplo, a palavra log. E observe que quando eu digito log, eu tenho aqui, ó, essa segunda sugestão do VS Code, isso aqui é o IntelliSense do VS Code. Ele tem um quadradinho aqui para mim. Esse ícone aqui pode estar diferente para você, porque eu estou utilizando uma biblioteca de ícones personalizados para o VS Code, né? Mas se você estiver usando o padrão, ele vai vir um quadrado vazio no lugar deste ícone aqui. Isso significa que esse log representa um snippet. A mesma coisa do de baixo aqui, tá? Eu tenho dois snippets log, porque eu criei um personalizado para mim. Eu vou mostrar para vocês o que um snippet faz. Vou clicar nesse primeiro aqui, ó. Quando eu clico, observe que ele cria uma estrutura de código. Então ele criou aqui o console.log para mim e posicionou o cursor dentro dos parênteses. Observe que esse é o meu primeiro snippet log que eu tenho. Vou digitar log de novo e agora eu vou usar o de baixo. Esse de baixo aqui é o que já vem nativo no VS Code. Quando eu clico nele, observe que ele cria a mesma estrutura, porém ele passa um ponto e vírgula no final. Então eu criei um outro snippet para mim, para ele não criar com ponto e vírgula. Poderia ter editado, poderia ter tirado isso daqui também, mas eu deixei os dois como exemplo para que você entenda qual que é a diferença e para que serve os snippets, tá bom? E um outro snippet que eu tenho aqui também, ó, é quando eu crio uma estrutura de classes para controladores. Então quando eu digito controller, observe que ele aparece aqui um snippet para mim, tá? E olha só o que ele vai criar. Quando eu clicar nesse controller, ele vai importar o request e o response do Express. Então ele já espera que o Express esteja instalado na aplicação e ele vai exportar uma classe com um método chamado handle assíncrono, passando já como parâmetro rec o res e já dando um retorno em res.json. Ele cria toda essa estrutura para mim em apenas um clique. Então vou clicar aqui e observe toda a estrutura criada, tá bom? E mais ainda, observe que ele deu o nome dessa minha classe de teste. Se eu criar um outro arquivo aqui, por exemplo, chamado guido.js e usar o meu snippet controller, quando eu crio ele cria uma classe com o nome Guido. Então observe que ele está fazendo a criação do nome da classe de acordo com o nome do arquivo. E tudo isso eu vou ensinar para vocês hoje no vídeo. E ainda vou deixar uma dica no final que vai ser muito legal para você também que quer fazer seus próprios snippets, tá bom? Então vou excluir esse arquivo guido.js aqui, tá? E nesse teste.js eu vou apagar todas as informações que eu tenho aqui, certo? Primeiro, para você criar os seus snippets no VS Code, você vai digitar Ctrl+Shift+P se você estiver no Windows ou Command+Shift+P se você estiver usando o Mac, tá? Ou Linux ou Windows ou Mac Command+Shift+P, tá bom? E aqui você vai digitar a palavra snippet, tá? Dessa forma. Conforme você for digitando, ele já vai sugerindo aqui. E aí a gente tem algumas opções. Uma dessas opções é configurar um snippet de usuário ou inserir um snippet, né? Eu vou aqui em configurar um snippet de usuário. Por quê? Porque eu quero pegar algum snippet que eu já tenho aqui para poder mostrar para vocês, ou por aqui também eu posso criar um novo snippet. Então eu vou pegar, ó, esse controller.codesnippets, que é exatamente o snippet que eu criei
para criar aquela estrutura de controlador, tá bom? Então vou clicar aqui e observe que ele já abre para mim aí o arquivo específico para eu criar um snippet. Aqui você pode escolher de várias formas, né, de como criar um snippet, se você quer criar tudo em um arquivo só ou se cada snippet você quer criar em arquivos separados, tá bom? Então, basicamente, para você criar um snippet, você vai ter que ter como se fosse um JSON, tá? E o nome da propriedade desse objeto é exatamente a descrição do snippet. Ó, quando eu digito aqui controller, observe que ele já me dá aqui a descrição dele, né? New Controller Class, tá? Então esse New Controller Class é exatamente o nome do objeto em que eu crio para dar o nome do meu snippet. E aí eu abro e fecho as chaves aqui embaixo. Dentro do snippet a gente tem algumas propriedades que a gente precisa configurar. A primeira dela é um escopo, tá? Que é basicamente para você dizer em qual linguagem de programação, em qual linguagem de marcação, em qual escopo de linguagens, de tecnologias você quer usar esse snippet. Nesse caso aqui eu defini entre vírgula, né, separado por vírgulas, o JavaScript e o TypeScript. Se eu tiver um arquivo aqui, por exemplo, em Python ou em PHP ou em Java, esse meu snippet ele não vai aparecer para ser usado igual ele apareceu aqui quando eu digito o controller. Ele não aparece se tiver em um arquivo que não seja do escopo JavaScript ou TypeScript. Então, por isso é importante você definir qual é o escopo que você quer que o seu snippet funcione, tá bom? Prefixo. O prefixo é exatamente a palavra que você vai digitar para que aquele snippet possa aparecer no IntelliSense lá do VS Code. E é basicamente o nome do snippet também que ele aparece para que você possa utilizar, tá bom? E a outra propriedade é a propriedade body. O body você pode usar tanto um array de informações, né, de conteúdo que vai ser criado no snippet. Então observe que o que tem aqui nesse array, cada item do meu array representa uma linha, tá? Então aqui é uma linha, aqui é outra linha, aqui é outra linha e aqui é outra linha. E eu ainda tenho quebras de linha manuais, passando aqui o /n, ou seja, além dele criar isso numa linha, no final ele ainda vai quebrar uma outra linha aqui, que é exatamente a linha em branco que ele cria para mim aqui, ó. O controller, ele quebrou, então aquele /n que eu tenho aqui no final é para que eu tenha essa linha aqui, tá? Observe, nessa terceira linha, eu tenho aqui alguns /n, então esse /n aqui é para ele quebrar a linha nesse ponto e começar a escrever aqui embaixo, só que aqui embaixo, observe que ele deu um tab, né? Esse tab foi porque eu fiz um /t, e aqui eu usei, na verdade, dois tabs, /t, porque ele criou para mim o return. Então, o primeiro tab é do async, que é esse aqui. Aqui no final ele quebrou a linha e deu dois tab, que é 1, 2, até chegar no return. Então, observe que eu faço exatamente isso daqui. Então, no body você pode usar de duas formas. Eu poderia escrever todo esse código em uma única linha como uma string, ao invés de um array. A gente vai ver como é que funciona isso daí, tá? Mas eu preferi criar como um array para ficar mais fácil de ler o que cria com esse snippet, tá bom? E aqui embaixo eu tenho uma descrição que você pode colocar aí para descrever o que esse seu snippet faz, certo? Além disso, a gente tem várias outras configurações. Então a gente pode definir aonde que a gente quer colocar o cursor no momento em que a gente cria o snippet. Então vou voltar aqui, ó. Vou criar novamente esse controller. Então quando eu dou um enter aqui, observe que o meu cursor ele está posicionado exatamente aqui no nome do método do meu controlador, da minha classe teste, né? Eu posso posicionar ele em qualquer lugar. Para posicionar o cursor em um lugar, eu uso aqui, ó, o sinal de $, né? E aí eu posso usar aqui um nome específico que eu quero dar para determinado ponto onde o cursor vai estar posicionado, tá? Ou eu uso aqui um $, com um número que é o próximo lugar onde o cursor vai estar posicionado. Então observe que eu tenho aqui o 2 e o 3, eu não tenho 1, né? Poderia inclusive deixar o 1 aqui. Então aqui poderia ser o 1, que é o primeiro lugar onde o cursor vai estar posicionado, e aqui o 2. Isso aqui não muda nada, vou dar um Ctrl S,
Vou voltar aqui, vou criar de novo o meu controller e observe que ele não vai mudar nada. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero que o cursor fique aqui dentro de JSON primeiro e depois ele fique aqui em handle. Então o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro, vou tirar esse $2 daqui, vou colocar aqui um $1, que é onde eu quero que o cursor fique primeiro, e aqui nesse nome da função que eu estou criando handle aqui, eu vou dizer que o cursor ele vai ser direcionado após o res.json aqui, tá? E eu uso o tab para poder mudar a posição do cursor. Então aqui eu vou passar o 2 e vou salvar o meu snippet. Vou voltar aqui no meu arquivo e vou digitar o controller novamente. Então eu vou clicar em controller e observe que agora o meu cursor ele está posicionado dentro de JSON e se eu der um tab agora, ele vai ir lá para o handle, que é o segundo ponto. E você pode ir definindo aonde que você quer que esse cursor fique até o final. Se eu der um tab de novo aqui, ó, ele vai vir para esse lugar verde, ó. Então observe que ele veio para cá. Então o verde é sempre o último lugar onde o cursor vai ficar, que ele define por default aí o último caractere que você tem do seu snippet, tá bom? E para isso, a gente tem uma documentação do próprio VS Code para que a gente possa entender como que funciona os snippets, tá? Então vou abrir aqui o meu navegador e vou digitar snippets VS Code no Google. O primeiro link que vai aparecer aqui já vai ser o do VS Code e aqui a gente já pode entender um pouco mais de como funciona aí a criação dos snippets, tá? Então observe que tudo que eu falei ele está explicando aqui também. E aí eu vou descer até o final, ó, que já tem exatamente o que a gente acabou de explicar lá do arquivo, né? E aqui no final, ó, a gente tem algumas configurações. Então a gente tem variáveis. Como eu falei, né? O nome da minha classe que cria lá no meu código é o mesmo nome do arquivo. Isso porque, se você observar, vou voltar aqui no VS Code, eu tenho aqui, ó, export class e depois eu tenho uma variável que é tm file name base. Isso daqui basicamente está armazenando o nome do meu arquivo. Se eu voltar lá na documentação, o tm file name base é o nome do arquivo atual sem a extensão dele. Eu tenho o tm file name também, só que ele vai pegar o nome do arquivo com a extensão. E o tm file name base, ele pega o nome do arquivo sem a extensão, beleza? Então você tem várias variáveis aqui, né, para você utilizar. Você pode pegar o ano, então aqui, ó, current year short, que é o ano curto, né? O mês, o nome do mês curto, né? Enfim, você tem o dia, a data, você pode pegar várias informações, tá bom? E aí, aqui ele diz como que você usa. Então você vai passar aqui o sinal de dólar com o nome da variável que você quer utilizar. Vamos fazer agora o nosso próprio snippet, pegando aí algumas dessas informações. Então vou fazer o seguinte, ó. Observe que eu posso criar um snippet aqui dentro mesmo. Vou fazer o seguinte, não vou criar aqui não. Eu vou dar um Ctrl ou Command, se você estiver utilizando o Mac, Shift P, para eu poder configurar um novo snippet. Então vou clicar aqui em Configure User Snippet e eu vou clicar aqui, ó, New Global Snippet File, que é para criar um novo snippet. Eu vou criar, ele vai me pedir o nome que eu vou dar a esse snippet. Eu vou criar um arquivo onde eu possa colocar vários snippets em um único arquivo. Eu vou dar um nome aqui de, sei lá, General Snippets, -snippets. E vou dar um Enter. E ele já vem aqui com um exemplo para você poder criar um snippet aí. Então o que é que eu vou fazer? Vou apagar esses comentários aqui de cima, tá? Eu vou criar um snippet aqui, tá? Eu pensei aqui agora, eu vou criar um snippet que ao chamar esse snippet, ele vai criar uma função para mim e já vai exportar essa função usando o commons.js, tá? Que é o module.export e não o export default, o export const do modules lá do JavaScript. Então como é que eu vou fazer isso daí? Tá, vou tirar esse exemplo aqui também e eu vou descomentar esse exemplo do snippet aqui. O texto, né, que eu quero que apareça ali do snippet, do que ele faz, eu vou colocar print export, ou melhor, new
export function arrow, vou colocar assim, ó, arrow function, que eu quero criar um snippet para criar uma estrutura de uma função no modelo arrow function, tá? New export arrow function. E eu vou colocar aqui, ó, module.export para eu saber que ele exporta exatamente nesse formato. O escopo eu vou deixar JavaScript e TypeScript. Prefixo aqui eu vou colocar FNC, sei lá, vou definir aqui. Você pode definir o nome que você quiser, só lembrando que você tem que digitar pelo menos aí 1 ou 2 letras do prefixo que você criou, senão o VS Code não vai conseguir identificar, tá? E eu vou colocar aqui na frente um EX, FNC, tá? Vou colocar esse código aí. E aqui no body eu vou começar fazendo tudo em uma única linha. Então o que que esse meu script vai fazer, tá? Eu vou deixar até aqui, ó. Eu posso até passar assim aqui na descrição, vou colocar um create new module export arrow function, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai começar criando uma constante, então passa aqui uma const espaço, eu quero dar o nome dessa função. Por enquanto eu vou colocar aqui name function, tá? Vai ser igual, abre e fecha parênteses, e aí eu vou criar a minha arrow function. Beleza? Criei aqui então o meu script. Vou salvar. Se eu vir aqui agora no meu arquivo de teste e digitar exfnc, observe que ele já está aparecendo para mim aqui o snippet. Então esse snippet ele já está aqui com o nome, ó. Se ele tiver selecionado aqui já no IntelliSense, ó, ele já diz o que é que ele cria. Vou clicar nele. Olha só, criou essa função para mim, certo? O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso exportar essa função, né? Então, preciso chegar aqui e passar um module.exports com o nome da função, name function. Preciso fazer exatamente isso. Então, posso até copiar esse código aqui, tá? Vou voltar lá no meu General Snippets e vou colar ele aqui no final. Vou salvar. Se eu vir aqui no arquivo e digitar exfnc e dar um Enter, ele já criou para mim, mas criou tudo na mesma linha. Preciso quebrar essa linha aqui para que ele vá para a próxima linha, né? Então eu venho aqui e vou simplesmente aqui dar um /n. Então barra invertido n, beleza? Vou salvar, volto aqui no meu teste, vou apagar tudo. exfnc e observe que agora ele criou o item na próxima linha. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou fechar esse controle aqui, vou novamente dar mais um /n, que eu quero deixar uma linha em branca entre o export lá, vou salvar e agora eu posso testar meu script de novo, exfnc, agora ele já está como eu espero que de fato esteja, né? Então o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu quero que ele dê essa quebra de linha e o cursor apareça aqui exatamente nesse ponto, ou seja, ele dê um tab e posicione o cursor aqui para eu poder digitar alguma coisa. Então venho aqui, dentro das chaves aqui eu vou dar um /n, tá? Que eu quero quebrar a linha. E aqui no meio, vamos ver como é que tá isso daí, tá? Vou salvar, a gente pode ir testando. Então vou apagar tudo, exfnc, dou Enter, ele já fez o que eu preciso, já deu a quebra de linha, mas o cursor ele está posicionado aqui no final. Eu quero posicionar aqui depois de um tab. Então o que é que eu vou fazer? Entre uma quebra de linha e outra, eu quero passar um tab, então dou um barra invertida T, e eu quero posicionar o cursor nessa posição primeiro. Então eu passo aqui um sinal de $1, vou salvar, venho aqui e apago tudo, exfnc. Olha só como tá o meu snippet agora. Eu vou configurando de acordo com o que eu preciso. Então já tenho ele aí, tá? Posso fazer o seguinte, eu quero que o nome do arquivo aqui, o nome da minha função seja o mesmo nome do arquivo, para a gente poder usar as variáveis, né? Então como que eu vou fazer aqui? Esse name function, eu vou pegar o sinal de $, abre e fecho aqui ou melhor, eu não preciso abrir e fechar chaves, né? Eu não quero posicionar o cursor aqui, e eu vou simplesmente pegar a variável que vai ser tm, posso ir até lá na documentação dos snippets e vou pegar aqui a variável tm file name base.
Copio, volto lá no VS Code, colo essa variável aqui. Só que eu também exporto o mesmo nome, né? Então eu vou aqui, pego essa variável e colo ela aqui em name function. Salvo e agora olha só que legal. Vou apagar tudo, exfnc, ele já criou uma função com o nome que eu preciso e exportando essa função. Para finalizar esse nosso script, eu quero, antes de posicionar o cursor nessa posição, eu quero criar um parâmetro aqui personalizado, tá? Caso a minha função vá ter algum parâmetro. Então, eu vou voltar aqui dentro dos parênteses aqui, ó, vou fazer um sinal de dólar, abre e fecho as chaves, porque agora eu vou definir que primeiro o cursor vai estar posicionado nessa posição. Então, passa aqui o 1, que é para dizer que ele vai estar posicionado aqui. Passo 2 pontos, que é para eu passar agora o nome que eu quero que seja criado automaticamente aqui dentro. E aí que eu vou colocar param, tá? Ou params, enfim, que é o nome dos parâmetros que eu vou criar. E agora, nessa posição aqui, ele vai ser logo em seguida, depois que eu clicar no tab, o cursor vai estar aqui em params e depois ele vai para essa posição 2. Então, primeiro ele vem aqui, depois ele vai para a posição 2. Então, vou salvar, vou agora aqui no meu teste, exfnc, dou Enter e olha só, ele criou um params para mim ali e ele está selecionado. Então, aqui eu posso dar o nome que eu quiser. Ó. Eu posso dar aqui, por exemplo, name, beleza? Quando eu clicar no tab agora, observe que ele já tem uma sombra aqui, né? Quando eu clicar no tab, observe o que vai acontecer, o cursor vai para a posição, na segunda posição que eu defini lá, tá bom? Se eu der um Shift Tab, ele volta para a posição anterior. Então, aqueles números que a gente define da posição do cursor é exatamente o caminho que o cursor vai fazer a cada vez que você navegar entre eles. Então, eu dou um Tab, ele já volta para cá e aí eu já consigo ter muita produtividade ao criar os meus snippets, tá bom? E aqui, ó, eu posso fazer tanto tudo em uma linha como eu fiz aqui, ou eu posso definir um array, tá? Então, quero deixar para vocês também essas duas opções, porque aí você utiliza a que você achar melhor. Então, vou abrir um array, tá? E eu vou colar toda aquela linha aqui. Isso não vai mudar nada. Isso vai continuar funcionando do mesmo jeito, ó. Posso vir aqui, exfnc, criou da mesma forma, tá? Só que agora, em vez de eu usar um monte de /n para quebrar a linha, eu posso criar cada um item desse em uma linha. Então, por exemplo, tudo isso daqui, até essa abertura de chaves, vai estar em uma linha. Então aqui vou passar uma aspas duplas, fechar, vou dar um Enter só para ele quebrar a linha aqui para mim. E isso daqui agora vai estar na segunda linha, tá? E agora eu não preciso mais desse /n aqui, porque quando eu defino um segundo elemento dentro do array, ele já cria isso na próxima linha. O que é que eu preciso agora? Dar um tab e a segunda posição do cursor aqui, tá bom? Aqui eu preciso de outra quebra de linha nesse /n, né? Então eu tiro o /n daqui, abro aspas, ou fecho aspas na verdade, e aqui eu dou um Enter e crio uma outra linha aqui embaixo, tá? Isso daqui vai estar na minha segunda linha, que é um tab mais o cursor. E aqui na terceira linha agora eu tenho o fechamento das minhas chaves aqui da função. Aqui eu tenho duas quebras de linha. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso definir aqui somente umas chaves em uma linha, que é o que a gente tem de fato, separo por vírgula. E aqui agora eu vou dar um /n só para ele criar uma linha em branco e escrever o meu módulo export base. Vou salvar isso daqui, ó, e quando eu usar esse snippet exp-fnc, observe que ele vai criar a mesma estrutura. Então, observe que você pode usar tanto com um array, com body aqui, ou quanto com uma linha só, como string, aí você passa tudo em uma linha e vai dando as quebras de linha com o /n, tá bom? E a dica que eu vou dar aqui no final, né, na verdade, um presente para você que quer configurar vários snippets aí, eu encontrei um repositório aqui onde você tem vários snippets para você utilizar e eu vou deixar o link aqui no vídeo, mas não esquece, deixa o like também, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no vídeo, tá? E observe que nesse repositório tem uma pasta snippets e se eu abrir aqui, observe que a gente tem vários snippets prontos,
tá? Posso até copiar eles aqui, ó. Tem o de import no modules, import destructuring, ou seja, para você usar o import com desestruturação, require, então você digita RQR, ele já digita para você o require. Eu posso até pegar aqui para a gente testar, dar um Ctrl C, vou lá no VS Code e eu vou criar aqui embaixo, vou dar um vírgula, vou criar ele aqui, vou salvar e aqui dentro do meu arquivo, ó, RQR, Enter, ele já vai criar o require para mim. Claro, você pode personalizar se você quiser tirar o ponto e vírgula no final, se você já quiser deixar um nome aqui específico, fique à vontade para fazer o que você quiser. O importante é que você tenha produtividade. Então, é isso daqui, a dica que eu tenho para trazer hoje para vocês é essa. Eu espero muito que você utilize essas dicas para aumentar a sua produtividade no seu dia a dia, desenvolvendo o código dos seus projetos. Eu espero também te ver em um próximo conteúdo. Valeu?